sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Trouxe aqui um livro que eu ganhei e quando eu tive nas mãos a primeira vez, me produziu um impacto bem negativo. Trata-se da autobiografia de um australiano, filho de um casal de sérvios que se estabeleceram na Austrália logo depois de se casarem. Ele se chama Nick Vujicic e tem uma deficiência grande, nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas. Aparece aqui só a pontinha do pé dele saindo aí por baixo. Mas esse impacto negativo durou muito pouco tempo, porque ao começar a ler o livro, já percebi como esse rosto, que também ele tem, muito simpático, sorridente, leve, para cima, é o reflexo de um espírito que ele consegue transmitir em cada uma das linhas que ele escreve. Um livro de autossuperação. Tem 2 capítulos que me atraem de modo particular. Um, que ele colocou um título que é praticamente parecido com o do livro no conjunto. Um dos capítulos se intitula, esse daqui se intitula Uma Vida Sem Limites. E o capítulo que eu gostei bastante é bem provocativo, diz: sem braços, sem pernas, sem limites. E o outro capítulo, que também é bastante autobiográfico, em que ele dá o título Atitude e Altitude, transmitindo exatamente isso. Dependendo da atitude que você adote diante da contrariedade, diante dos desafios, você pode se agigantar, você pode se empequenecer. E ele se vê que adotou a atitude correta, portanto se apresenta aí como um gigante, alguém que se sente vitorioso e não fica lá curtindo uma de vítima o tempo inteiro. Logicamente, desde o início, a gente vai participando do drama dos pais, porque era o primeiro filho, também não tinham feito nenhum ultrassom nem nada. Ele nasceu em 79 e então foram pegos de surpresa, algo que é muito impactante. E ao mesmo tempo o sofrimento dele, o drama dele, que vai crescendo, vai tomando consciência que ele é diferente das outras crianças. Parte do processo de tomada de consciência advém da própria postura de algumas crianças cruéis, que ficam tirando sarro, ficam caçoando, ridicularizando, né, a sua limitação física. E ele chega até a pensar em suicídio, quando tem ao redor de 10, 12 anos. Aliás, se afunda na banheira, querendo morrer afogado, se propondo a isso, mas depois passa pela cabeça que a mãe, o pai iam sofrer muito, se sentir muito culpados. Então, resolve surgir, né, voltar à tona e adia aquela coisa trágica que ele estava planejando para quando fosse maior de idade, 18, 20 anos. Mas Deus faz a sua intervenção no momento certo. Era filho de pais cristãos, não católicos, uma denominação protestante, não sei agora propriamente, não lembro qual que é, mas pais piedosos, que lhe transmitiram também carinho por Deus, fé por Deus.
E ainda que ele tivesse passado por vários momentos desses de revolta, num dia determinado, fazendo mais ou menos como fez Santo Agostinho, depois daquelas palavras de um jogo infantil na casa vizinha, tole, lege, pega e lê, que ele abriu a escritura e se deparou lá com um trecho de São Paulo, escrevendo aos romanos, dizendo, revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquilo foi o decisivo para que ele desse o passo e resolvesse se batizar. Também o Nick abriu um dia a Bíblia assim, um pouco a esmo, e aterrissou bem no capítulo 8º da Epístola aos Romanos. Esse capítulo sobre a filiação divina, em que São Paulo desenvolve bastante a doutrina, que foi o motivo da vinda de Cristo ao mundo, foi o motivo pelo qual ele se entregou na cruz por nós para conquistar-nos. Já meditamos bastante nisso, a possibilidade de sermos e vivermos como filhos de Deus. E no versículo 28 desse capítulo 8 da Epístola aos Romanos, São Paulo afirma o seguinte, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Diligentibus Deum, omnia cooperantur in bono. Por os que amam a Deus, tudo concorre, tudo converge, coopera para o bem. E essa passagem da vida dele, em que ele se converte por essa frase, tornou o livro para mim ainda mais atraente, porque trata-se de uma das frases que se converteram em lema de São José Maria Escrivá, e São José Maria Escrivá transmitiu para todos nós na obra. Ele estava convencido disso, e vivia repetindo, por os que amam a Deus, tudo coopera para o bem. De gentibus Deum, omnia cooperantur in bono. E às vezes repetia assim essa frase de modo até mais sintético, mais zipado. Dizia omnia in bono. Diante de alguma contrariedade, ele dizia, meus filhos, omnia in bono, tudo é para o bem, tudo coopera para o bem. E o Nick, então, passou por essa experiência. E, de fato, conseguiu adotar uma outra atitude que fez com que atingisse uma elevada altitude, passando de sentir-se vítima para sentir-se victor. Essa é uma expressão de Santo Agostinho falando a respeito de Jesus na cruz. Victor quia victima. Se tornou vencedor porque se ofereceu como vítima em resgate pelos nossos pecados. Há uma declaração do Nick aqui na página 48 dessa edição da sua autobiografia, Uma Vida Sem Limites, em que ele diz assim, vocês me permitam que eu leia, uma citação um pouquinho longa, mas acho que vale a pena. Como manter a esperança em meio ao sofrimento? Uma coisa que me dá força toda vez que ouço notícias sobre essas grandes catástrofes é o fato de que as tragédias sempre despertam uma incrível solidariedade entre os seres humanos. Enquanto você se pergunta que razão as pessoas ainda teriam para sentir esperança depois de passarem por tanto sofrimento sem sentido, centenas de abnegados rumam para as regiões afetadas. Estudantes, médicos, engenheiros e outros voluntários vão trabalhar no resgate de vítimas e na reconstrução dos locais destruídos, doando seu tempo e seu talento para ajudar os sobreviventes. A esperança aparece mesmo nos piores momentos para nos dar provas da presença de Deus. Você vê nas entrelinhas, a gente entende como ele sente. Ele sente que o movimento dessas pessoas para serem generosas, e dedicarem seu tempo, suas energias, seus conhecimentos para socorrer as pessoas afetadas por aquelas desgraças naturais, são motivados por Deus. Talvez não de modo consciente, mas é Deus quem suscita no coração daquelas pessoas realizarem esse movimento. Ele, pelo menos, faz essa leitura. A esperança aparece mesmo nos piores momentos para nos dar provas da presença de Deus. Meu próprio sofrimento parece insignificante se comparado às provações enfrentadas por tanta gente que conheci. O amadurecimento a que chegou esse rapaz é enorme, a ponto de conseguir abrir os olhos para perceber também o sofrimento dos outros, não ficar tão focado em si, e até chegar à conclusão de que as pessoas estão em situações piores do que ele. Talvez não objetivamente, mas subjetivamente sim, porque não tem os mesmos recursos espirituais com os quais
ele conta para poder lidar com a cruz, para poder lidar com o sofrimento. Continua: nossa família perdeu meu primo Roy para o câncer aos 27 anos de idade. Apesar das preces fervorosas de todos os cristãos devotos da nossa família, da igreja, da comunidade, perder uma pessoa tão próxima é algo desolador e difícil de entender. Razão pela qual ter esperança é tão importante para mim. Meu otimismo está muito além da existência terrena. A esperança suprema e definitiva está no céu. Estamos meditando nisso desde ontem à noite, de modo assim mais focado. Minha família encontra consolo na ideia de que meu primo, que acreditava em Jesus Cristo, está no céu junto dele e já não sofre mais. Nesse Jesus Cristo que se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ele acreditava em Jesus Cristo, então está no céu com ele. Suportou todas as dores, motivados assim pela sua confiança nele. Mesmo nas piores situações, que parecem estar além da nossa capacidade de entendimento, Deus sabe quanto nosso coração é capaz de aguentar. Apego-me à crença de que nossa vida aqui é temporária, enquanto somos preparados para a eternidade. Se a nossa existência é boa ou ruim, a promessa do céu nos aguarda. Nos momentos mais difíceis, alimento sempre a esperança de que Deus me dá forças para encarar as adversidades. Se não nessa terra, certamente no céu. E, nesses 3 parágrafos, ele utiliza a palavra esperança como apoio, como refrão também, 4 vezes. Me fez lembrar desse ditado cristão que tem percorrido os séculos desde o início. Ave cruz spes unica, salve, ó cruz, única esperança. Uma jaculatória que está nos lábios das pessoas que têm fé desde sempre. Você estará pensando, mas Padre Carlos, você não tem santos assim da igreja, católicos, para colocar assim como ponto de referência para a nossa meditação? Você vai me trazer um protestante? Vou porque nossos irmãos separados têm muita contribuição para dar-nos, também no seu modo de viver a fé. É uma fé genuína em Cristo. Não tem a plenitude da fé, como nós acreditamos que temos, principalmente do ponto de vista de todos os sacramentos, mas muitas vezes são, de fato, modelos exemplares, sem canonizar ninguém em vida. Já consideramos aquele Pietro Bandinelli, que serviu para modelo da pintura do Leonardo da Vinci, da Última Ceia, da Santa Ceia. Serviu tanto para que Leonardo da Vinci pintasse Jesus Cristo, com o passar dos anos, para que pintasse Judas. Uma pessoa, de fato, aqui nessa vida, não dá para canonizar. Todo mundo pode, de cara de anjo, passar a ter uma cara viciada, se faz um mau uso da sua liberdade. Mas, pelo menos até esse ponto, me parece que é um bom modelo. Aliás, sugiro que entrem na internet, coloquem lá o seu nome e vejam todos os videozinhos que tem dele. Até gravou um curta-metragem, todos eles muito para cima. Como se desenvolveu, como ganhou altitude, né, em função da sua atitude, a ponto de ter uma vida assim bem desenvolta. Aliás, anos atrás, acho que uns 5 ou 6 anos atrás, casou-se com uma filipina. Eu deixei de acompanhar também a sua vida, mas confesso que para mim continua sendo bastante inspiradora. Da fé em Jesus Cristo, modelo de fé. Modelo do quê? Perguntávamos. Modelo de fé. De fé em Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. Ele que me ajuda a lidar com todos os sofrimentos, com todas as dores, com todas as cruzes. Ele que se deixou pregar na cruz, também para dar-nos esse testemunho, Jesus. Jesus nos diz, a cruz faz parte. Se não fosse assim, não teria me deixado pregar na cruz. Confia em mim. Um argumento forte que ele nos dá. Não fala a nossa inteligência, demonstrando por A mais B porque a cruz é necessária. Permanece para nós sendo um mistério, o mistério da cruz. Mas Cristo diz, confia em mim, se não fosse assim, eu não me deixaria pregar. Então esse seu testemunho é um testemunho que deve arrancar de nós toda a confiança do mundo.
Voltando àquela exortação de São José Maria Escrivá, que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a Cristo, e lembrando de como os teólogos nos indicam onde procurá-lo para encontrá-lo, tratá-lo e amá-lo, ou seja, no pão e na palavra. Se nós paramos para contemplar e ouvir Jesus no pão, na Eucaristia, na palavra, ou seja, a Escritura, e na palavra entendida como a oração, vamos chegar a essa conclusão. É preciso abraçar a cruz. Por um lado, na Escritura, Jesus fala explicitamente: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o pão? O pão, dirá São Tomás de Aquino, no hino de adoração, a hóstia consagrada no sacrário, ou tantas vezes exposta assim, sobre o altar, num momento assim de adoração, a Eucaristia, que é o memorial da morte do Senhor. Nós, contemplando a Eucaristia, contemplamos a Cristo nos amando na missa, se entregando na comunhão. E nós, abrindo a Escritura, contemplamos a Cristo pregado na cruz. E que nos estimula também a segui-lo de perto. Os apóstolos foram desenvolvendo essa doutrina, associando o cultivo da filiação divina precisamente ao amor à cruz. São Paulo, nesse já famoso capítulo 8 da Epístola aos Romanos, que está permeando o nosso retiro, ele desenvolve essa doutrina também. Vou ler os versículos 14 a 17, diz assim: todos os que estão conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Contanto, e aqui coloca uma condição, eu só vou conseguir viver, me sentir e viver como filho de Deus com uma condição. Ele diz, e se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Está aqui. Se eu não passar pela cruz, eu não vou saborear a minha filiação divina. E na minha conduta, eu não vou conseguir me desenvolver como filho de Deus plenamente. Essa é a doutrina, uma condição. E São José Maria Escrivá estava tão convencido dela, porque meditava a Escritura, porque contemplava a vida dos santos, que ele chegou a fazer umas afirmações que ficaram registradas aqui nesse livro Forja, mas com esse conteúdo. Ter a cruz é ter a Cristo. Se eu quero procurar a Cristo, não devo esquecer, né, que em boa parte das vezes eu vou encontrá-lo na cruz, no crucifixo, para me entreter com Ele e para buscar consolo e buscar força para lidar também com as minhas dificuldades, com as minhas cruzes. Então ele deixou registrado aqui nesse livro Forja, o ponto 766, ter a cruz é ter a alegria, é ter-te a ti, Senhor. E no mesmo capítulo, só alguns pontos mais para frente, o ponto 779, volta a carga quase que com as mesmas palavras, encontrar a cruz, encontrar Cristo. Estava convencido disso, a ponto de chegar a pedir a cruz. Quando ia passando uma manhã inteira, já no final da manhã, onde não tinha tido nenhuma pena assim diferente, nenhuma contrariedade especial para lidar, algumas vezes vinha até o oratório, se encarava com Jesus no sacrário e perguntava a Jesus, o que há entre nós? Você já não me quer? Me dá a cruz. E uma vez, lendo uma biografia do Cícero, esse filósofo da antiguidade, né, grande pensador, jurista, poeta, viu que o Cícero tinha como lema,
não deixar passar nem um dia sem escrever alguma coisa. Nulla die sine litera. E ele sentiu uma inspiração e percebeu que ele podia compor uma jaculatória daí e começou a repetir: Nulla die sine crucis. Senhor, nenhum dia sem cruz. Depois ele viu que essa jaculatória ainda precisava de um brilho, estava um pouquinho fosca. E colocou na frente da jaculatória mais umas 2 palavras: in Laetitia. In Laetitia nulla die sine crucis. Com alegria, nenhum dia sem cruz. E daí, deixar esse ponto aqui registrado: ter a cruz é ter a alegria, é ter-te a ti, Senhor. Ter a cruz é ter a alegria, é ter a Cristo. E nós, talvez não precisemos pedir a cruz. O mais provável é que o Espírito Santo não nos leve por esse caminho. Mas com certeza, o Espírito Santo espera que nós percamos o preconceito, o medo da cruz. O preconceito, o medo, a palavra que é expressa assim no nosso léxico cristão, que é a palavra mortificação. É uma palavra que em alguns ambientes quase que eu preciso pedir licença, pedir perdão para pronunciar, parece que ainda vai falar um palavrão. Mortificação, que remonta ao mais obscuro tempo medieval, vai saber. Mas é uma palavra que está aqui na Escritura, devia ser para nós uma palavra de uso comum. Deixa eu ler 2 versículos antes desse trecho que eu acabei de citar da Epístola aos Romanos. Eu li do capítulo 8, versículos 14 a 17, mas deixa eu ler o 12 e o 13 também. Diz assim São Paulo: Irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito, o Espírito Santo, escrito aqui com maiúscula, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Olha a palavrinha aqui. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porquanto não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, ó Pai. Também na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, São Paulo exortando-nos a ter os olhos sempre postos em Cristo no céu, onde está sentado à direita do Pai, para onde a gente deve ir. São Paulo vai utilizar de novo a palavra mortificação, apresentando-a como uma condição para chegar lá. Como Cristo, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Para chegar no céu, precisamos da cruz. Então, diz assim São Paulo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Mortificai é a palavra aqui. E em função disso, o Raniero Cantalamessa, que citávamos hoje cedo, falando das almas eucarísticas como folhinhas verdes na árvore da igreja, para fazer o processo de fotossíntese, que enriquece a árvore e ao mesmo tempo gera oxigênio à sua volta. Ele, numa pregação dirigida lá para o Papa e seus colaboradores, na época era João Paulo II, mas ele continua lá na Casa Pontifícia, foi pregador do Papa Bento XVI, é pregador agora do Papa Francisco também. Nesse livro que se intitula A Vida em Cristo, publicado pela Loyola, ele diz assim: devemos fazer o possível para resgatar a palavra mortificação da desconfiança que de há muito pesa sobre ela. O homem de hoje, cedendo sem se dar conta aos reclamos do homem velho, criou para uso próprio uma filosofia particular para justificar e até exaltar a satisfação indiscriminada dos próprios instintos, ou, como lhe apraz dizer, das próprias pulsões naturais, vendo nisto o caminho da autorrealização da pessoa, como se nesse campo fosse preciso estimular o homem com uma filosofia adequada
e não bastassem já por si mesmos a natureza corrupta e o egoísmo humano. É verdade que a mortificação é inútil e outro sim obra da carne, quando praticada por si mesma, sem liberdade, ou o que é pior, feita para reivindicar direitos perante Deus ou oferir vantagens perante os homens. Foi assim que muitos cristãos a praticaram, e agora têm medo de recair, talvez por terem descoberto a liberdade no espírito. Mas há outro modo de considerar a mortificação que a palavra de Deus nos aponta, o modo puramente espiritual, porque provém do Espírito Santo. Se com o auxílio do Espírito, cita aqui então as palavras de São Paulo aos Romanos, se com o auxílio do Espírito fizerdes morrer as obras da carne, mortificardes as obras da carne, vivereis. Esta mortificação é fruto do Espírito e fomenta a vida. Ser pessoas que não têm medo da palavra, mas não têm medo da mortificação em si. Pessoas que encontram também as mortificações que são as adequadas para si. Nada de propostas assim dessas esdrúxulas. Vou comprar um saquinho de milho na primeira mercearia que eu encontrar para ficar ajoelhado e oferecendo penitência para Deus. Essa penitência não vai agradar a Deus. A mortificação boa é aquela mortificação que me faz ser melhor. É aquela que eu necessito para ser melhor. No fundo, terminando agora o nosso retiro, a mortificação boa é aquela que eu preciso para levar à prática os propósitos que eu formulei. Com certeza, na listinha dos nossos propósitos, a gente pode colocar esse título, Pequenas Mortificações. Ou seja, para viver bem os meus horários, para acordar, para viver bem os meus horários para trabalhar, começar a trabalhar, interromper o trabalho na hora certa também, para conter o meu impulso para a comida, para a bebida, ou também o meu impulso para as impurezas, para esses excessos nas redes sociais, ou ficar navegando a esmo, assim, preguiçosamente na internet, mortificar o meu temperamento, né, ou muito falador, ou muito passivo, ou muito irascível, muito acomodado, frear a língua também diante da maledicência, são as mortificações que eu preciso para ser melhor, preciso para efetivamente viver. Que bom seria se nós não as negligenciássemos, pelo contrário. Vamos terminar a nossa meditação pedindo a Nossa Senhora, logicamente, ela que sempre esteve com Cristo, acompanhando em todos os seus momentos de sacrifício. Ela se apresenta desde o início assim como uma mulher afeita à cruz, afeita ao sacrifício, lá, pela própria circunstância em que teve que dar à luz em Belém, como um pequeno exemplo assim. Mas depois, o tempo inteiro, e vamos encontrar lá ao pé da cruz do Senhor também. Pedir a Nossa Senhora que nos faça ser pessoas que não têm medo, não têm preconceitos, pelo contrário, que adquiram uma grande estatura, uma grande altitude em função da sua atitude. A atitude de funcionar também com muita esperança. Salve cruz, única esperança. Antes de terminar, ia fazer uma leitura do exame de consciência previsto para agora ao meio-dia, mas também queria animá-los, exortá-los a que participassem da última meditação, que vai ser agora no começo da tarde. É verdade, pode ser mais desafiador, talvez o almoço de domingo saia mais tarde, mas de todas as formas, se der certo, se você conseguir, logicamente a gente vai colocar a última pedra nesse retiro que nós empreendemos. Vamos fazer então o exame. Exame, ato de presença de Deus. Jesus disse-lhes: vinde à parte para um lugar deserto. Ao contemplar a pobreza de Jesus que nasce em Belém, dou-me conta de que o que é preciso para ser feliz não é uma vida cômoda, mas um coração enamorado. Estou desprendido dos meus bens e sou generoso para compartilhá-los com os necessitados. Fomento na minha família, em primeiro lugar, com o meu exemplo, um ambiente de sobriedade. São José recebeu a feliz missão de cuidar da Sagrada Família. Desfruto vivendo minha vocação de esposo e de pai, de esposa e de mãe.
Percebo que a minha presença em casa é indispensável para a minha família. Falo com os meus filhos e conheço-os bem. Sei a que dedicam as horas livres, quem são os seus amigos, o que leem, como usam a internet. Evito ao mesmo tempo dar-lhes uma sensação de controle. Compartilho seus passatempos, realizamos alguma atividade juntos, esporte, passeios, etc. Quero entregar-me com fidelidade à minha esposa, ao meu marido, e confio na graça especial do sacramento do matrimônio. Renovo nosso amor diariamente com um sorriso, sabendo escutar com atenção, tendo detalhes concretos de carinho. Sei que a santa pureza é caminho necessário para crescer nesse amor. Trabalho com a mesma dedicação com que eu faria Nosso Senhor no meu lugar. Vivo exemplarmente a justiça na minha profissão, cumprindo o combinado, respeitando as leis justas, etc. Como trato os meus colegas, clientes e subordinados? Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? De Jesus, por meio de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Sei trabalhar com ordem, evitando que a ambição profissional esfrie a minha relação com Deus e com os outros. Minha família é mesmo o melhor projeto da minha vida. Dou-lhe a justa e devida prioridade. Para viver a minha fé no meio do mundo, procuro preparar-me assistindo a meios de formação cristã e tendo direção espiritual. Aplico aquilo que aprendo às minhas atividades diárias. Vem e vê, disse Felipe quando convidou Natanael para conhecer Nosso Senhor. Desejo comunicar àqueles que me rodeiam, começando pela minha família, a alegria de ter encontrado Jesus. Busco ter muitos amigos e falo-lhes de Deus e da Igreja. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Valorizo a missa aos domingos. Ponho todos os meios que estão ao meu alcance para estar presente com a minha família. Participo com intensidade, escutando a palavra de Deus e unindo-me ao sacrifício do altar. Recolho-me em adoração e ação de graças uns minutos depois de ter comungado, abrindo-lhe o meu coração, confiando-lhe as minhas alegrias, projetos e preocupações. Recorro à oração diária para fortalecer a minha amizade com Jesus. Pergunto-me como ele atuaria nas minhas circunstâncias, comparo as minhas reações com as dele e peço-lhe com humildade que me ajude a parecer-me mais consigo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Sei oferecer a Deus diariamente pequenos sacrifícios que tornem a vida agradável aos outros, tais como sorrir quando estou cansado, tirar tempo dos meus interesses para dedicá-lo à minha esposa, meu marido e filhos, controlar o mau humor, etc. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, junto com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus. Recorro a Santa Maria, como fazia a primeira comunidade cristã, diante do apaixonante panorama de santidade que me espera. Ponho em suas mãos os propósitos desse retiro, com um sereno abandono em meu Pai Deus. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.